partir deste momento, conectados com os objetivos espirituais que nos trazem a mais essa oportunidade de alimento espiritual e fortalecimento de nossos espíritos à luz da doutrina espírita. Trouxemos aqui para introduzir o nosso tema uma reflexão do Espírito Emmanuel. Está no livro Pão Nosso, capítulo 60. É uma frase apenas para refletirmos e fazermos uma ponte com o nosso estudo, com a nossa palestra. Então, Emmanuel diz o seguinte no capítulo 60 do livro Pão Nosso, de que somente a luz espiritual garante o êxito nas provações. Nós vamos, então, verificar o que existe de tão importante mesmo em uma frase que Emmanuel nos traz. Porque só a luz espiritual, e que luz espiritual é essa, que garante o êxito nas provações. De fato, todos nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e de expiações. E de que os espíritos aqui reencarnados trazem uma carga de questões a serem resolvidas na vida presente e que tem suas raízes nas vidas anteriores. Como nós já ouvimos aqui várias vezes, nós vivemos no mundo de efeitos e não no mundo de causas. Então, por que essa luz espiritual garante o êxito das provações? E a luz espiritual, ela tem uma abrangência que não se limita apenas ao que a espiritualidade nos traz na doutrina espírita. Ela, em essência, é sinônimo do Evangelho de Jesus, que inúmeras vezes houvera colocado de que ele era a luz do mundo. Então, a luz espiritual é a compreensão da experiência reencarnatória em termos espirituais. É quando nós, independente de estarmos na doutrina espírita ou não, percebemos que o objetivo da vida não se circunscreve ao berço e ao túmulo, de que a vida se prende a objetivos e metas muito mais elevadas do que aquelas que percebemos nos nossos sentidos físicos. Então, a luz espiritual, ela também é colocada em abundância na revelação espírita, porque a doutrina espírita traz a essência do Evangelho de Jesus para os nossos dias. Por isso é que é o Consolador, o Espírito de verdade prometido pelo Cristo. E aí a gente vai analisar aqui ainda uma palavra que Emmanuel nos diz, é que garante. É porque, meus amigos, é muito comum os espíritos reencarnarem na Terra para resolver um problema, e resolver um problema, mas criar dois, e volta para o mundo espiritual, às vezes até com saldo negativo. E por que isso se dá? Pelo fato, e isso também está presente em uma mensagem de André Luiz, em um livro chamado Vozes do Grande Além, que é uma obra, ao mesmo tempo, psicofônica e psicográfica. Ela veio através de mensagens que Chico Xavier recebeu ainda quando estava em Pedro Leopoldo. Então, no livro Vozes do Grande Além, André Luiz nos diz que milhões de pessoas reencarnam e desencarnam
sem a menor noção de espiritualidade. Ou seja, tem muito espírito que vem para a Terra, não tem ideia do que é vida espiritual, volta para o mundo espiritual e, em termos de caminhada evolutiva, de êxito, zerado. Apenas a experiência no corpo com suas dores e dificuldades e o retorno, o mesmo nível de maturidade, de progresso espiritual que aquele espírito teve. Para que de fato a gente garanta o êxito, significa dar passos à frente. É reencarnar para resolver certas provas, certas questões, resolvê-las e não criar caso novo. É isso que de fato é o êxito. E para que isso esteja garantido, a compreensão espiritual, os objetivos espirituais da vida precisam fazer parte do nosso entendimento. Então, lembrando aqui, só a luz espiritual garante o êxito das provações e que faz com que nós enfrentemos certas provas sem reclamações, sem protestos. Porque quando isso acontece, o êxito que teríamos ali é anulado. O espírito tem que voltar, passar por certas circunstâncias, dificuldades e problemas, de cabeça erguida, com equilíbrio emocional, sem revolta, sem reclamações. Aí ele, de fato, resolve a questão. Eu me lembrei aqui, né, de um grande exemplo que nós temos no movimento espírita, que é Jerônimo Mendonça, né? Que também é chamado de O Gigante Deitado. Tem um livro espírita que tem esse título dele. Porque o Jerônimo passou, nessa última encarnação dele, por provas e expiações tudo junto. Desde não poder se locomover, a não ser através de uma cama, de uma cadeira de rodas, a inúmeras outras dificuldades visuais, e mesmo assim ele era um eficaz divulgador da doutrina espírita. Ele tornou-se espírita e enfrentou tudo aquilo de forma equilibrada e exitosa, como Emmanuel aqui nos chama a atenção. Então nós estaremos hoje abordando no livro Ação e Reação o capítulo 4, que se intitula Alguns Desencarnados, Alguns Recém-Desencarnados. Ora, nós sabemos que a vida espiritual, ela é a matriz, ela é o modelo de inúmeras circunstâncias que a vida física tem. E aqui é importante a gente fazer uma reflexão. Como os espíritos reencarnam? Vejam a variedade de situações. Tem espíritos que reencarnam e desde os primeiros dias da sua reencarnação, ele já traz uma série de doenças, de problemas graves, de doenças congênitas para resolver aqui na Terra. Tem muitos espíritos que nascem assim. Eu conheço até uma história, há muito tempo eu devo ter falado aqui, de uma pessoa que eu conheci no movimento espírita, Caruaru, e de que essa pessoa, quando reencarnou, ela já reencarnou, os médicos previamente já tinham detectado
quando ele estava no processo gestativo e que teria uma doença grave no coração, teria um problema no coração. Teria que nascer e passar logo por uma cirurgia cardíaca. E essa pessoa, quando reencarnou, tal como os médicos já previam, foi levada para um hospital de referência para cirurgia nos primeiros dias, tão logo pudesse a cirurgia ser realizada. A cirurgia ia ser aqui mesmo, em Recife. Mas por coincidência, para quem acredita em coincidência, estava sendo, junto desse período que antecedia a reencarnação, a organização de um congresso em São Paulo, de médicos cardiologistas que vinham de diversos países. Eles iriam se reunir lá em São Paulo para a experimentação de certas cirurgias e tratamentos cardíacos. E para isso eles levantaram a possibilidade de pessoas que estivessem com marcações de cirurgias cardíacas dentro do parâmetro que eles queriam. E justamente tinha essas associadas a aqueles que já traziam a doença de forma congênita. E a mãe dessa pessoa teve contato, porque ela trabalhava como enfermeira, e teve contato disso. E quando levou ao conhecimento do pessoal, de imediato acertaram para que ela fosse realizar a cirurgia lá, em São Paulo. E fechando essa história, que não está aqui no livro que nós iremos analisar, lá em São Paulo, quando foi feita a cirurgia, a mãe dela estava no hospital e notou quando, na sala cirúrgica, na hora que ela entrou, um outro médico que chegou de última hora. E ela viu esse médico que entrou lá também para acompanhar a cirurgia. A cirurgia foi com êxito. Essa pessoa continua encarnada, isso já faz muitos anos. Mas veja o que é que ocorreu. É que, depois que foi realizada a cirurgia, ela se lembrava daquele médico que tinha entrado, mas aquele médico não saiu de lá, não. E depois de algum tempo, através de uma amiga dela que conhecia o Espiritismo, essa amiga dela mostrou a ela uma revista, parece que o Reformador, que tinha uma foto. E quando ela viu essa foto, ela disse, foi esse médico que entrou lá. Era o rosto, a foto de Dr. Bezerra de Menezes. Então, veja, essa cirurgia que teve êxito completo, num caso desse. Então, eu estava dizendo aqui que muitos reencarnam já com problemas sérios. Tem pessoas que reencarnam na Terra, aonde vão ser recepcionadas em hospitais, aonde a mãe teve um pré-natal bem organizado, cuidou da alimentação, cuidou de tudo para que não houvesse problema nenhum. E de última hora aquela criança nasceu com problema congênito, sério. Eu me lembro de um caso desse, de um colega de banco, quando eu trabalhava em Cachoeirinha, que o filho dele, que teve todo esse andamento, toda a perspectiva de que não haveria problema nenhum, e a criança nasceu já portadora da síndrome de Down. Então, tem todo tipo de reencarnação na Terra, né? Tem aqueles que agora estão reencarnando num sítio, sem assistência médica. No máximo,
uma parteira, que muitas vezes não é nem cursada como auxiliar de enfermagem, mas que tem a prática. Então, o que eu quero lembrar aqui para todos nós é que, olha, essa multiplicidade de situações, de pessoas que reencarnam, significa a multiplicidade de desencarnações de espíritos que retornam ao plano espiritual, nas mais variadas situações. E que requer, muitas vezes, desde a intervenção da providência divina, através de médicos que também existem no plano espiritual, porque vejam que coisa paradoxal, que coisa que é conflitante. Tem pessoas que desencarnam, muitas vezes de uma doença séria, para continuarem sendo cirurgiadas no plano espiritual. Tem pessoas que reencarnam e que o problema como esse que eu citei não foi resolvido lá, mas já vem com a designação para ser resolvido aqui, quando tiver reencarnado. Então a gente nota que é uma parceria, tanto na medicina, quanto na mediunidade, quanto nas intervenções do mundo espiritual no mundo físico e do mundo físico no mundo espiritual. Médiuns reencarnados aqui na Terra se reúnem, muitas vezes quando estão dormindo fisicamente, para participar de reuniões mediúnicas no plano espiritual e ajudarem espíritos que estão lá. Por outro lado, espíritos benfeitores vêm do plano espiritual para participar de reuniões mediúnicas no plano físico, para ajudar espíritos que não teriam condições de ser ajudados no plano espiritual. Então é uma vida de duas vias, a vida espiritual e a vida física, onde há muito trabalho de parceria. Então aqui, no livro Ação e Reação, no capítulo 4, é interessante quando já inicia dizendo o seguinte, veja, é uma senhora dizendo para seu filho que o assistente Cláudio já explicou de que quando eles recebessem o pai dele, que viria desencarnado, ele não teria condições de entender a nova situação por um bom tempo. Vejam nas palavras literais do livro. Meu filho, isso é a mãe dizendo ao filho, no plano espiritual, no posto de socorro chamado Posto Paz, aonde essa obra desenvolve as histórias que nós estamos abordando. Então ela diz assim, meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecê-los. Precisará muito tempo para retornar a si. Então vejam como é a situação. A pessoa desencarnou, no plano espiritual a família está esperando, mas a chegada dele já é previsto, que necessitará de um bom tempo para que ele absorva essa nova situação e interaja com os familiares que estão do lado de lá. É claro, a história não nos diz, mas nós podemos deduzir que ele está desencarnando numa situação de certo nível de desequilíbrios e de questões espirituais ou morais que o dificultam a readaptação no plano espiritual. Então isso aqui é apenas um caso de outros que esse capítulo vai narrar e de dezenas que as obras de André Luiz tratam, deixando bem claro para nós que, olha, não pense que é desencarnar
e quando eu chegar lá eu vou entender tudo. Porque tem muita gente que, para não se envolver numa compreensão espiritual melhor do que a doutrina espírita esclarece, não, mas se existir, quando eu chegar lá eu vou entender. Se não existir, também, para mim, tanto faz. Aí não sabe, e isso nós aqui, lendo e comentando as obras espíritas, a gente sabe, não é assim não. A ignorância, ela tem um preço. E o preço da ignorância, meus amigos, se chama sofrimento. Tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Aqui na Terra, no país que a gente vive, a ignorância de certas leis que dariam certos direitos levam muitos a curtir sofrimentos que não precisariam se conhecessem as leis do seu país. Então, ignorância muitas vezes vai repercutir em sofrimentos aqui na Terra ou no mundo espiritual. Então, entra no mundo espiritual sem ter a menor ideia do que é, do que está acontecendo, o conhecimento não vem de graça. E vai vir um certo nível de desconfortos ou de sofrimentos associados a essa ignorância. Então, não é apenas morrer e vai entender tudo. Eu sempre lembro aqui que no próprio Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, que é um texto que normalmente não é abordado nas igrejas evangélicas, nem na igreja católica mesmo, porque para eles é um texto de difícil compreensão. E o que é que diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e 4? E eu deixo até a sugestão para vocês que tenham uma Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, e leiam, se aprofundem, porque o Espiritismo é a terceira revelação. A primeira revelação é centrada nos 10 mandamentos, mas ela tem todos os livros que compõem o Antigo Testamento. A segunda revelação é o Evangelho de Jesus. Se deu através do próprio Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação, que é o cumprimento da promessa de Jesus do Consolador, que está no Evangelho de João, capítulo 14. Aqui em Caruaru nós temos um estudo chamado NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que se reúne todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, lá na AME, para um estudo aprofundado da Bíblia. Nós estamos estudando o Evangelho de João, todas as sextas-feiras, 8 horas da noite. Então, o que é que está lá na primeira carta de Pedro? No capítulo, final do capítulo 3, início do capítulo 4. De que Jesus, depois de ser crucificado, isso está lá, desceu à mansão dos mortos. Aqueles que outrora houveram sido desobedientes e que estiveram recebendo através de Jesus a possibilidade de aderirem ao que o Evangelho trazia. Ora, gente morto, os que outrora, o texto de Pedro chega a dizer assim, desde a época de Adão, e que estariam recebendo através de Jesus mesmo a boa nova. Isso está lá na carta de Pedro. Muita gente desconhece, porque isso não é comentado. E se fosse para comentar isso, levantaria muitas questões. Primeiro,
Está morto não está dormindo, inconsciente até o dia do juízo, como muitas doutrinas cristãs dizem. Segundo, está morto significa a preservação da individualidade. Esses espíritos sabiam quem eles tinham sido e estavam ali recebendo o conteúdo do Evangelho de Jesus. Então, são questões que só a doutrina espírita trabalha. E por isso tem condições de abordar e de extrair o espírito da letra do Evangelho, mostrando que, na verdade, a vida espiritual, ela é para todos. Quer a pessoa acredite ou não acredite em reencarnação, quer a pessoa seja adepta ou não de alguma religião cristã ou não, é lei de Deus e é para todos. Independe da vontade humana. Então, essa situação que essa mãe está previamente preparando o filho, porque o pai não iria entender toda a situação e levaria um bom tempo para entender. Há um mês atrás, quando nós estivemos aqui comentando o capítulo anterior, nós falamos sobre a questão da memória, sobre o fato de, quando nós estamos reencarnados, a gente não se lembra de vidas anteriores. Mas não é só quando nós estamos encarnados. Os desencarnados também não se lembram. Normalmente, no máximo, se lembram da última existência que tiveram na Terra, mas não se lembram das anteriores. E não se lembram devido à misericórdia divina, porque nós não daríamos conta. A quantidade de erros, de desequilíbrios, de vícios, de crimes associados ao nosso passado reencarnatório. Se nós tivéssemos a lembrança, nós nos desequilibraríamos psiquicamente. Uma das causas que se investiga, que se estuda, nos distúrbios psiquiátricos associados à esquizofrenia, tem algo a ver com o espírito não ter se adaptado na existência atual por certas recordações conscientes ou inconscientes que ele passa a ter, associado à família que ele está vivendo e à realidade atual da sua existência. E o espírito não dá conta e entra nesse desequilíbrio, que é uma doença psiquiátrica que tem seus efeitos terapêuticos para o espírito. Porque à luz da doutrina espírita, doença, dificuldades grandes que a gente passa na Terra, não é de graça. E a doença por si, mesmo quando ela não é curada durante a reencarnação, ela serve de drenagem, de limpeza para o espírito, quando ele retorna ao plano espiritual. Uma doença como o câncer, que ainda leva muita gente à desencarnação, ela não ocorre de graça, claro. Tem algo a ver com o passado do espírito. E mesmo quando não foi tratada, ela serve de uma espécie de dreno para fluidos e energias magnéticas espirituais doentias do espírito, que vai se limpando através daquela doença, inclusive as doenças psiquiátricas, quando a grande maioria delas não é curada. A esquizofrenia mesmo, para a medicina oficial, não tem cura. Tem remédios paliativos para evitar crises e para possibilitar uma vida relativamente normal para a pessoa. À luz da doutrina espírita,
Como nós temos conhecimento de hospitais psiquiátricos no sul do país, quando associam a psiquiatria com o tratamento espiritual, que engloba tratamento de passes, tratamentos desobsessivos, tem tido êxito de curas, numa faixa de 70% de casos, que para lá são levados. Mas é uma exceção. Na medicina tradicional, só o remédio paliativo. E uma doença que o espírito volta para o plano espiritual, mas que serviu de drenagem, de limpeza para aquele espírito. Voltemos aqui ainda para os nossos casos do capítulo 4. Então, é dito a nós o seguinte, de que na Mansão Paz há um momento em que chega uma caravana com espíritos resgatados daquele plano espiritual denso ao redor daquela instituição. Porque é assim, meus amigos, ao redor da Terra, na psicosfera da Terra, há inúmeras cidades, postos de socorro e instituições espirituais para ajudar os espíritos que, passando por certos níveis de provações e de sofrimentos após a desencarnação, oferecem condições de serem ajudados. Como aconteceu com André Luiz lá no livro Nosso Lar. Quando ele ofereceu condição de ser ajudado, ele foi socorrido. Mas ele levou 9 anos para apresentar essas condições. E durante 9 anos, ele esteve num nível de revolta, de contrariedade, de se sentir injustiçado, de não compreender o que tinha acontecido. Até quando ele, utilizando-se da oração, abre possibilidade de ser amparado. Mas aqui há uma caravana que chega com 19 espíritos que houveram sido resgatados. Mas esses espíritos estavam num nível relativo de desequilíbrios, principalmente na área mental, apesar de não se mostrarem violentos. Por isso, tiveram condição de serem socorridos. E esses espíritos evidenciam pela palavra o nível de desequilíbrio em que ele se encontrava. Um deles, que é objeto de destaque, ele diz o seguinte: é o espírito de uma senhora que, ao ser amparada por aquela caravana, ela percebe, ao lado de André Luiz, o espírito de Silas. Silas é o filho de Druso, que é o diretor dessa instituição, e quando ela vê Silas, pelo fato dele ser ali o coordenador dos trabalhos, ela percebe nele um padre. Vejam como é a questão. O espírito estava num nível de sentimento de culpa, devido aos desequilíbrios que cometeu na sua última encarnação, e por ser adéso à Igreja Católica, quando ele vê um espírito ali orientando, a ideia que lhe vem logo é que é um padre. E essa senhora diz logo: padre, não me deixe sem a extremoção. Ela ainda se sentia como se estivesse encarnada. Mas já fazia um bom tempo que estava no plano espiritual. E quando ela expressa isso, ao lado de Silas estava uma senhora de maior idade, que houvera sido, na última encarnação, a mãe daquele espírito que estava sendo socorrido. Só que aquele espírito não percebia sua mãe. Percebia Silas, que achava que ele era um padre.
E aí ela diz: Padre, por amor de Deus, não me deixe morrer sem ter recebido o perdão da minha mãe. E aí esse espírito vai contar ali em seguida que a sua mãe, que havia cuidado muito dela, a sua mãe tinha por profissão ser artista e que, face o abandono que ela teve do seu pai, a mãe se desdobrou para cuidar dela. Até quando mais adiante, ela jovem veio a se casar e a mãe foi morar junto. Só que depois de certo tempo, o esposo ao qual ela havia se vinculado era um homem muito orgulhoso e de certo egoísmo, não gostava muito da presença da mãe dela. E ela aderiu logo à história de que, na verdade, aquela senhora teria sido a sua mãe de criação. Não era a sua mãe legítima. E a partir dali ela tomou a iniciativa de colocar a mãe para fora, da qual ela não teve mais notícia nenhuma. Mas dentro dela ficou a lembrança do último dia em que a mãe dela, sem dizer nenhuma palavra, olhou para ela sobre aquilo que ela estava fazendo. Face toda essa vida de devotamento que houvera sido oferecido para que ela pudesse agora estar tendo a vida com certos recursos financeiros. E ela depois desencarnou. Só que ela não enxergava a mãe dela, enxergava Silas. Mas aí a mãe dela, que estava próxima, fala para ela algumas palavras de se acalme, relaxe, você está sendo ajudada. E veio logo na memória dela a recordação do timbre da voz da mãe. Mas o que é isso? É minha mãe que está aqui. É possível isso? Ela não enxergava bem. E de imediato, outros auxiliares vieram em socorro, conduzindo aquela senhora para cuidados e atenções necessárias que teria, que até aquele momento, meus amigos, ela ainda não se dava conta de que tinha desencarnado. E estava ali sendo socorrida nesse posto de socorro. Esses casos que vão sendo trabalhados nesse capítulo objetivam, sobretudo, deixar bem evidenciado para nós a naturalidade do retorno ao mundo espiritual em termos de conhecimento, de entendimento e de vida que o espírito teve. É claro que esses espíritos perturbados que estavam sendo acolhidos lá, eles não traziam nenhum tipo maior de crime ou de erros gravíssimos, não. Mas traziam certo nível de peso de consciência, né? De consciência de culpa, por terem cometido erros graves e que não foram alcançados pelas leis humanas. E normalmente, para aqueles que desconhecem totalmente a realidade espiritual da vida, acham que crime só é aqueles que as leis do país conseguem detectar e punir. Mas nós sabemos que dentro desse entendimento, como Alberto lembrou, de causa e efeito, que muitas vezes é distinguido de ação e reação, porque, na verdade, meus amigos, as leis divinas têm por prerrogativa a misericórdia, o perdão e a libertação pela vivência do amor.
Então, não é porque se errou de uma maneira que vai se pagar daquela maneira como se fosse ação e reação. Não. Na verdade, a presença da misericórdia divina é que possibilita muito socorro. E lembrando ainda um pouco aqui da história que eu acabei de citar dessa jovem, em certa parte do testemunho dela, ela chega a dizer assim, que ela tentou, através da caridade a muitas pessoas infelizes e necessitadas, regularizar o sentimento de culpa que ela tinha pelo que houvera feito à mãe, mas que ela reconhecia que a falta dela era muito grave pelo que a mãe dela houvera feito a ela. Então, ela teve certo entendimento ainda na reencarnação de utilizar de parte de seus recursos para diminuir o sofrimento de algumas pessoas. Mas aquilo não resolveu o problema maior que ela causou em relação à sua mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, concluindo essa exposição, nós temos no capítulo sobre honrai vosso pai e vossa mãe, um certo item sobre a ingratidão dos filhos, que deixa bem claro que, para muitos, as maiores provações são aquelas que afetam o coração. E diz o Evangelho assim, muitos encaram a falência, a perda de todos os bens materiais, de forma equilibrada. A gente vê muito exemplo disso, inclusive, nessas cheias que andaram acontecendo aí no Brasil mais recentemente, principalmente em Porto Alegre, no Rio Grande, lá para o sul do país, onde muitas pessoas perderam tudo, mas levantavam a cabeça e diziam, não, mas com confiança em Deus a gente reconquista essas coisas. Então, o Evangelho diz assim, olha, muitos encaram a falência de cabeça erguida, mas se dobram e não suportam as ingratidões, sobretudo aquelas que são estabelecidas no convívio do lar, porque dói muito. É claro que através da doutrina espírita, dessa luz que ilumina a nossa existência, nós podemos, de cabeça erguida e equilibrado, enfrentar as maiores vicissitudes e dificuldades, desde que, de fato, o Evangelho de Jesus tenha penetrado no nosso interior e tenha começado a realização de um trabalho de iluminação profunda. E é o objetivo maior que nós temos ao termos esse encontro marcado nessa encarnação com a doutrina espírita. Então, aqui nós concluímos essas breves exposições sobre o livro, nesse capítulo 4, e que possamos mais adiante retornar aos nossos lares na santa e bendita paz, amparados pelos Espíritos do bem.